A aprendizagem e o desenvolvimento sobre a perspectiva de Jean Piaget e Vygotsky. Vamos fazer uma reflexão sobre as contribuições de Piaget e Vygotsky no processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, se faz necessário realizar uma breve apresentação sobre suas ideias, no que se refere à construção dos conceitos, tendo em mente o ensino em sala de aula. Jean Piaget e Levi Vygotsky, por coincidência, nasceram no mesmo ano, e ambos eram psicólogos que estudaram o desenvolvimento da aprendizagem das crianças. Piaget e Vygotsky acreditavam que as crianças apresentam a capacidade de desenvolver competências desde o nascimento. Fazendo uma abordagem sobre as teorias, apresentaremos algumas características sobre as mesmas e possíveis contribuições para o processo de aprendizagem. Enquanto Piaget concentra-se na maturação biológica, Vygotsky concentra-se no ambiente social. Em suas características teóricas, elas se divergem em alguns aspectos, mas é preciso aceitar que, relativamente, as duas apresentam características de intervenções favoráveis às práticas escolares. Piaget ancorou seus estudos no desenvolvimento da inteligência, afirmando que ela se modifica gradativamente para adaptar-se ao meio, iniciando no estágio sensório-motor até alcançar os estágios da operação formais. Para Piaget, o conhecimento não é algo acabado e estável, mas está em constante transformação pelo sujeito. Por meio da sua ação, ele constrói conhecimentos adaptando-se ao meio. Nessa teoria, há dois termos relevantes, a assimilação e a acomodação. Toda atividade do sujeito envolve esses dois processos. É através da assimilação e da acomodação que o indivíduo chega à equilibração da atividade mental. Ora, a equilibração é, por excelência, um mecanismo para descrever a melhora ou o aumento de conhecimento, ou, em última análise, o próprio desenvolvimento cognitivo do sujeito. A teoria piagetiana apresenta um enfoque no desenvolvimento infantil, também chamada de teoria do desenvolvimento, estudando o desenvolvimento humano e cognitivo. A teoria de Piaget foi denominada por ele própria como epistemologia genética. A mesma foi fundamental para o surgimento do construtivismo. Segundo Piaget, a criança passa por 4 fases de desenvolvimento até chegar à adolescência. Esses estágios estão associados com a construção do conhecimento. São eles: o estágio sensório-motor, do 0 aos 2 anos, o estágio pré-operacional, dos 2 aos 7 anos, o estágio das operações concretas, dos 7 a 11 anos, e o estágio das operações formais, dos 11 anos em diante. Para entendermos a teoria de Vygotsky, devemos compreender que o pensamento é moldado ao longo do desenvolvimento. Isso porque o homem deixa de ser biológico e passa a ser histórico, e a cultura é parte desse desenvolvimento. Vygotsky enfatiza o papel da linguagem e do processo histórico-social no desenvolvimento do indivíduo. Sua questão central é a aquisição de conhecimentos pela interação do sujeito com o meio. Vygotsky teria considerado 3 zonas de desenvolvimento: a real, que é aquilo que o aluno faz sozinho; a potencial, que ele pode realizar com auxílio de pessoas mais experientes; e a proximal, o que está em amadurecimento. Segundo Vygotsky, o professor deve mediar na zona de desenvolvimento proximal, apresentando atividades para que o aluno chegue ao desenvolvimento real, ou seja, a zona de desenvolvimento proximal, que define aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Funções que amadurecerão
mas que estão presentes em estágio embrionário. Piaget e Vygotsky: oposições ou conformidades? Fatores externos e internos. Piaget favorece a maturação biológica e Vygotsky o ambiente social. Piaget acredita que os fatores internos sobrepõem ao externo. Vygotsky afirma que o desenvolvimento será influenciado pelo ambiente social. Quanto à construção de conhecimento, Piaget diz que a criança constrói seu conhecimento de acordo com o seu estágio de desenvolvimento. Vygotsky acredita que o conhecimento é adquirido da interação interpessoal, do social para o individual. Quanto à aprendizagem, Piaget afirma que a aprendizagem está atrelada ao desenvolvimento cognitivo. Vygotsky acredita que o desenvolvimento e a aprendizagem estão interligados. Quanto à linguagem e o pensamento, Piaget diz que o pensamento antecede a linguagem. A formação do pensamento não depende da linguagem, mas do esquema sensório-motor. Para Vygotsky, o pensamento e a linguagem são interdependentes. A linguagem tem papel fundamental no desenvolvimento do indivíduo. Ela modifica suas ações. Contribuições para a prática do ensino-aprendizagem. Que contribuições podemos inserir em nossa prática com base na teoria de Vygotsky e Piaget? Bem, as duas teorias levam em consideração como os processos mentais são construídos ao longo da vida. Podemos observar que as duas teorias consideram essa construção ocorrendo a partir da interação do sujeito com o meio. Entretanto, enquanto Piaget destaca a interação com o meio físico, Vygotsky ressalta a interação com o meio sociocultural. Os dois autores consideram o sujeito como ser um ativo, que constrói ou reconstrói o seu próprio conhecimento. Para Piaget, as tarefas devem ser aplicadas de acordo com o nível de desenvolvimento, seguindo uma linha linear. Vygotsky apresenta o conceito de zona de desenvolvimento proximal. O mediador precisa participar com o aluno na resolução do problema. Vygotsky, com seu conceito de zona de desenvolvimento proximal, também nos leva a repensar sobre a avaliação, que deve ser contínua, pois a aprendizagem mais importante é aquela que está acontecendo. De acordo com Piaget e Vygotsky, os processos mentais são construídos ao longo da vida. O sujeito é um ser ativo que constrói ou reconstrói seu próprio conhecimento. E a aprendizagem depende da interação do sujeito com o seu meio ou com o seu meio sócio-histórico. Nesse contexto, o educador, além dos conhecimentos, deve conhecer também o seu aluno, o meio que ele está inserido, para saber quando intervir, como trabalhar em grupo e quando apresentar novos conteúdos. A consolidação da aprendizagem exige mais que estudos da teoria, mas, de certa forma, uma empatia também, percebendo o momento de agir e construir conhecimentos solidificados. É na interação com o outro que o indivíduo constrói seu conhecimento. Por isso, a aprendizagem será mais ampla quando os alunos interagem entre si, construindo seu conhecimento. Em nosso cotidiano, percebemos o quanto eles aprendem entre si. Algumas vezes, o colega é o mediador para que essa aprendizagem aconteça. A prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade da criança. O mais importante é a criança aprender. Aprender com o outro, aprender interagindo e aprender sempre, pois o sujeito é um ser ativo que constrói e reconstrói o seu conhecimento.